poucas emoções desta etapa complementar. Lançamento de bola na mão da esquerda. Vem para a tentativa no time do Atlético. Sai com bola e tudo. Pela linha de fundo é apenas título de meta. O Atlético vai para fazer a cobrança. 26 minutos jogados. Quem o Atlético ainda tem no banco de reservas ali? O Cudê está conversando ali com o auxiliar dele, hein, Rezende? Ele tem no banco ainda jogadores que costumam atuar mais. O Igor Gomes, tem o Johan, tem Rubens, tem o Natan Pescador. E aí opções mais ofensivas, o garoto Cadu, né? De apenas 18 anos, mas são essas aí. Principalmente o Igor Gomes, está jogando mais, ele com o Johan, né, Caixa? A bola para o campo de ataque, vai chegar agora para o domínio, jogando que era exatamente o Mariano, tocou para Pedrinho, Pedrinho tenta fazer um avanço, encostou na tabela com Paulinho para o Sacha, agora bateu, pegou no zagueiro, tirou, voltou, Pedrinho bateu, mandando para fora do gol, a escanteio! Quase agora, Thiago Reis! Meu Deus, cara! Meu Deus, como que essa bola não entrou? Um bate e rebate, primeira jogada trabalhada, depois ela sobrou na batida pro Sacha. O Flores está sentindo. De novo, se contorcendo em dores, o capitão venezuelano, ele salvou porque a bola tinha endereço, ele se jogou nela para travar o que seria o primeiro gol do Atlético. Quase o Galo tem outro escanteio. Agora o Flores está sentindo muito, vai tentar novamente, vai de novo parar para o atendimento médico, está levando ali a mão na parte posterior da coxa. De agora em diante, né, Mário, esse empatezinho aí, os venezuelanos estão felizes, vai ser aquela cera, pode preparar, viu, Marão? Já caiu ali o jogador e já está há um bom tempo recebendo atendimento médico. Agora o pessoal da maca está chegando. Não vai dar. Não vai dar para ele. Não, já vem, é uma médica que está ali atendendo o Flores e atendendo a toda a equipe do Carabobo. Legal, por parte dos venezuelanos tem ali uma médica fazendo atendimento aos atletas. E ela já faz ali o gestual de que não vai dar para o jogador Flores, o capitão da equipe do Carabobo. Já vai ali se preparando para deixar então o campo de jogo. Vai precisar fazer uma alteração. É a Marian Fonseca, a doutora Marian, quem está no atendimento médico. Marian Fonseca é a médica do Carabobo. Vejamos quem vem lá. Não vai dar para o Flores, o capitão meia dúzia é quem vai sair, vai ter que fazer a terceira alteração. Carabobo agora de ordem médica, Caixa. Tá certo. Tá parado o jogo aqui na cidade de Caracas, da Venezuela. Estou abraçando o Bruno e o Marco lá na Capilos Rio, ligados com o Caixa, acompanhando o jogão. E o João Jardineiro, que é fã do Caixa lá em Joatuba. Obrigado pelo carinho da grande audiência. É futebol na Rádio de Minas 0 a 0 do jogão. Vai saindo ali o jogador da Venezuela. E vamos para a substituição, Thiago Reis. É o Pedroso, número 23, vem aí, o Flores está saindo realmente na maca, mal consegue ficar de pé. Pedroso, número 23, Daniel Persília, lá em Araújos, com a Aragalo, Danilo Persília, toda a família Persília em Araújos, torcendo por esse gol do Atlético. Põe a bola na grande área, agora o desvio para fora de novo, a bola não entra. Cruza toda a extensão da pequena área, a bola vai para fora, Thiago Reis. Não é possível. Não é possível. Como não teve uma cabeça, uma carequinha como a sua, Patrick, para empurrar essa bola para dentro. No primeiro poste, o Edenilson desviou. Ela quicou, cruzou toda a área, não apareceu ninguém no que o Patrick chegou. Com a sua carequinha, a bola já estava alta demais para o cabeceio. TIM Ultra Fibra é a banda larga da TIM que deixa a sua casa muito mais ultra. Você tem 1 GB de ultra velocidade! Mude agora para TIM Ultra Fibra e deixe sua casa ultra! Mundo de Bet, BH. Alô, Renatão, grande atleticana. E atenção, torcedor do Brasil, vamos girar o tempo e o placar do futebol. Gerdau informa. É Copa Libertadores América aqui em Caracas, Venezuela. O tempo passa 30. Meia hora, segundo tempo de partida. É o tempo da Gerdau. E o placar informa 0 para o Atlético, 0 também para Carabobo Futebol Clube. 21, segundo tempo, Allianz Parque, gol de Rony, Palmeiras 1, Bragantino 0.
Campinas. Linha de frente no Rádio Esportivo no Brasil. O Atlético tem o bobeiro agora na descida para o campo de ataque. Eu poderia ter tido um contra-ataque legal, mas acabou parando o lance. Recomeça agora devagar. Entrega a bola aqui para o Bruno Fux no campo de defesa. Ele toca para Patrick. Patrick de lado para Gemerson. Gemerson dominando o Atlético. Tem completas possibilidades de conseguir a classificação em Belo Horizonte com muita facilidade e tranquilidade, até porque vai jogar possivelmente com a sua força máxima para tentar esta classificação. A bola solta ali pela direita, dominada ali pelo Barlala. Ele gira a bola na ponta esquerda. Vai tentar agora a abertura na ponta esquerda para Patrick. O Patrick domina, toca ali para o domínio do Dodô. O Dodô de fora da grande área para o Jefferson. Jefferson domina, tenta o lançamento. Abertura de bola na ponta direita. Zagueiro correndo, volta para o Bala. Nova cabeçada. Vai cair na ponta direita. O Pedrinho corre para tentar e evita a saída de bola. E domina e tenta fazer a finta. E o árbitro diz que foi com falta. O árbitro marca e vem cartão para ele, hein? Vem cartão para ele, o árbitro vai dar cartão pro Pedrinho, é isso, Thiago Reis? Exatamente, ele me parece adotar, e aí a área do Márcio, o mesmo critério. No primeiro tempo, o jogador de número 5 da equipe, o Gonzalez, também deu uma cotovelada no Alan. Agora algo semelhante, aquela abraçada, né? Nem uma cotovelada, uma abraçada, e o Pedrinho leva o amarelo. Está usando o mesmo critério boliviano, não, Marefê? Exato, Thiago, exatamente. E o que chama atenção também, Caixa, é que é a sexta falta do Atlético no segundo tempo e nenhuma do Carabobo. Nenhuma falta do Carabobo com mais de 30 minutos do segundo tempo. E vai mexer, Caixa. 2 vezes agora o técnico Cudê. Parece que essa última aí, o Pedrinho, ele perdeu a paciência, né? Cartão amarelo com o Pedrinho ali também. Johan e Igor Gomes. Johan 20, Igor Gomes 17. Mexidas no Atlético. Os dois já estão ali à beira do gramado. Viver bem localizado, perto de tudo, com segurança e lazer. Só na MRV. É futebol, é rádio, é emoção no radinho. Obrigado pelo carinho da grande audiência. Bola no campo de defesa, mas saiu jogando o time do Atlético no seu setor defensivo. A bola para Gemerson. O Gemerson domina, vai tentar descer o programa de ataque. Johan vem aí, Igor Gomes vem aí. O Sacha já entrou, pegou um pouco na bola ainda. O Sacha, mas é um jogador de área ali que de repente pode chegar para fazer o gol do Galo. Quem sabe o gol da vitória, quem sabe o Mazeba aqui chorado no finalzinho. Olha a bola na ponta esquerda para o Dodô. Ele tenta com o Patrick. O Patrick vai tentar dominar pela ponta esquerda. Ele recebeu, ele devolve, ele vai tentar agora com o Jefferson. Jefferson dominando a bola pela zaga, devolve o lance para Everson. Everson domina pelo setor defensivo e abre aqui com a perna direita, buscando a movimentação pelo setor direito. Vai tentar descer para o de ataque. A equipe do Atlético vai descendo com o Bruno Fux. Ele domina e toca de lado, busca a movimentação do Jefferson. Jefferson domina, avança a câmera inimigo, tenta fazer a descida pela ponta esquerda. Vai tentar o lançamento, parando, prendendo, olhando e tocando a bola para trás. Chega de novo para o Bruno Fux. Ele domina de fora da grande área, vai tentar o lançamento para alguém, busca na ponta direita, lança a bola para o domínio do Mariano. Mariano domina aberta pela ponta direita, tenta puxar a tabela, recebeu na frente, dentro do toque, bate na zaga, a bola volta rebatida, fica ainda para o time do Atlético, dominado agora pelo Pedrinho. Pedrinho tocou na frente para o Paulinho, devolveu para o Pedrinho. Pedrinho para a perna esquerda, abriu na ponta canhota para o Dodô, tenta com o Patrick na ponta canhota. Patrick domina, passou para em cima da bola, vai para cima da marcação, tenta a linha de fundo, conseguiu cruzar, é para o Sacha, passa a bola pelo Sacha, não passa pelo zagueiro Pedrinho que tira, afasta lá atrás e corta no complemento. Ela volta para o Bruno Fux, dominada para o time do Atlético. Tocada para o Alan. Alan domina pela meia esquerda, faz a abertura de bola para Patrick. Patrick domina para a ponta esquerda. Vai, Galo! Abriu na esquerda para o Dodô, cruzou o desvio, espalma espetacularmente o goleiro. E parece que ela toca no pé do pau e vai para fora, Thiago Reis. Exatamente, Mário. No pé da trave, rapaz. No pé da trave. O cruzamento do Dodô. O Paulinho pegou de primeira. Um sem pulo de canhota. A bola acertou o pé da trave. O pé da trave. Que pecado, rapaz. Que pecado essa bola do Galo não ter entrado quase. E agora mexe o técnico Cudê, Cláudio Rezende. 2 vezes. Vão embora Pedrinho e Patrick. E estão chegando para o jogo Johan com a 20. Igor Gomes com a número 17. E o Carabobo está indo embora o 10 aí para o 7, viu, Thiago? O número 7 é o Tortoleiro. Tortoleiro tem a número 7. Vai embora o Balsa, número 10. Perdeu um gol incrível no primeiro tempo. O Balsa
já com o Emerson caído, chutou de tornozelo para sorte do Galo, hein, Balza? Número 10 tá indo embora, o número 7 é o Tortoleiro, é a quarta alteração na equipe venezuelana e não pode mais mexer, Maref. Para mim não, né? Porque ele colocou os dois africanos na primeira parada, o Pedroso na segunda e agora o Tortoleiro na terceira parada, não é isso? Então não tem mais alteração, agora é pro tudo ou nada, 0-0. Informando Unimed, BH, Caixa. Tem para Minas, a liberdade para aqui e o carnaval também. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente, o tempo passa no tempo. 36 minutos jogados na etapa complementar de partida 0-0 no jogão. É futebol na rádio de Minas, você ligado com carinho da grande audiência. É bola para o câmera ataque, tenta descer lá na ponta esquerda da equipe do Atlético. Zagueiro corta, tira o perigo, Supermercados BH, bom de qualidade. O show é de preços baixos para você. E lá vai para o câmera ataque, o time do Atlético, aquela bola na rede, aquela alegria do povão. A parada do YouTube, obrigado pelo carinho da grande audiência. Você usando o aplicativo da em todo o planeta. Você também, o radinho tradicional ligado, torcendo pro Galo. 0-0, enjoado, ruim, magoso aqui na cidade de Caracas, na Venezuela. E a bola tocada ali pro câmera ataque para dentro da time de descida, afasta o zagueiro cortando, tirando. Na volta ali pelo setor de meio campo, virada agora pelo jogador que era o Mala. O Alto vai tentar descida para o time do Atlético. O tempo está passando. Nós já temos 37 minutos jogados neste segundo tempo. Ele deu 1 minuto só de acréscimos no primeiro tempo. O toque de bola agora para o Igor Gomes. Ele vem para a movimentação. Consegue o cruzamento, a cabeçada para o gol. Para fora do gol. E joga fora do gol. Pela linha de fundo. É só tiro de meta. Opinião no futebol no Brasil. 37 minutos. Além o Brasil vai ouvi-lo. Olha, Caixa, como não tem ninguém jogando bem individualmente, você fala assim, esse cara tá acabando com o jogo, o Kudê resolveu deixar esse meio campo com mais vigor, com mais saúde, para ver se consegue uma movimentação diferente. O Johan já teve aí a sua oportunidade, desperdiçou, mas eu acho que é mais para deixar o time com uma intensidade maior, porque de qualidade, com as alterações, o Galo perde um pouco, né? Perde um pouco, está dizendo o nosso Aleu me vem na rádio de Minas. E tenta descer para o câmera ataque aqui no Nodô. Ele ganha a parada ali pelo setor de meio campo com falta. Com muitas puxões, agarrões ali, a equipe do Carabobo e a falta é para a equipe do Atlético. Essa partida, ela está com o Bruno Fux, ele domina aqui pelo setor direito, ele tenta descer para o câmera ataque do time do Atlético. Placar mostrando 0-0 no jogão, na estreia do Galo na Copa Libertadores América. A bola para o Alan, toca para trás para o Gemerson. Gemerson faz a abertura de bola pelo setor direito para o Bruno. Bruno Fux domina, entrega na frente para o Igor Rabelo. Igor Gomes, ele devolve a bola para o Alan. Alan faz a abertura na ponta direita. O zagueiro corta e tira para o Mato. Ela vai saindo para o outro lado. É lateral na ponta direita para o time do Atlético fazendo a cobrança. Carnaval de todas as cores. 0 variação das tintas. Compre até 12 vezes sem juros para você. Na direita, tiro 39 minutos jogados, segundo tempo de partida. Bola para Dodô, pelo setor esquerdo, toca a bola para trás para Gemerson. Gemerson domina, vai tentar a descida para o campo de ataque. 0-0 no placar, tenta o lançamento ali no comando para Igor Gomes de primeira. Chegou para o Sacha bateu, pegou na zaga, voltou na grande área para Edenilson. Chegou espelhada, chegou o Paulinho, chega ali para fazer o corte. O zagueiro tirando de qualquer forma para trás, afasta a bola saindo. É lateral para o time do Atlético, bateu aqui pelo setor direito. Lembrando de terrenos rurais e fazendas, acesse mgl.com.br. É bola para o campo de ataque, tentando descer pelo time do Atlético, a bola com o Dodô. Ele rola aqui da minha direita para Edenilson. Edenilson devolve a bola para o Alan. Alan abre ali pela minha esquerda, vai chegar agora para o Gemerson. O Gemerson vem ali pelo setor esquerdo do Atlético, que era a vitória, vai tentando melhorar no finalzinho. Abertura de bola para o Bruno Fux, ele tem um bom passe, ele faz o levantamento de bola legal lá na esquerda para o Johan. Johan dominou, tentou a finta, levou para a perna direita, tentou o cruzamento, bateu na zaga e voltou, e vai voltar para o Johan. Lá ainda no setor direito, ele tentou um passe ali pelo miolo, chegou para o Dodô, deu certo. Igor Gomes, ele domina, ele rola a bola para o Edenilson. Edenilson de fora da grande área, vai batendo ali. O Bruno Fux domina pelo setor direito, olha a posição dos seus companheiros e faz o giro da direita para a esquerda, caiu para o Dodô, puxou na tabela para o Igor Gomes, levantou com a perna direita, boa bola na grande área, era para o Paulinho, o zagueiro está cortando
levantamento de cabeça, ela vai saindo do outro lado, pela lateral. E sentiu a altura do rosto ali o Paulinho, hein? Ele sentiu, o zagueirão também caiu, o Thiago Reis. O zagueirão é cãibra. O Paulinho acabou levando a pilhota porque sobrou um braço ali no rosto dele. Ô Mário, mais de 10 mil pessoas nesse momento na live da Itatiaia no YouTube. Mais de 10 mil pessoas simultâneas, batendo e quebrando o recorde do ano 2023. A audiência da Itatiaia no YouTube. E aqui está o Osmar Trindade. Ele te faz um pedido, Caixa. Não deixa ter votação de melhor em campo hoje não. É um desrespeito com a torcida do Galo se vocês votarem no melhor em campo hoje. É o pedido do Osmar Trindade. Aí eu vou jogar bola pro Cirilo, viu, Caixa? 41 minutos jogados passados na etapa complementar de partida. 0-0 no jogão. Vai falar aí, ô Rezende? O jogador tá saindo ali. O jogador Pelia tá sendo atendido. Ele tem que ter saído do gramado, tava querendo dar aquele migué, né? Finalzinho do jogo. O técnico dele tá ali, desesperado, tentando fazer algo para esse time fazer um gol aqui no finalzinho. Continua esse 0-0 insistente, Caixa, informando a MRV. Futebol na Rádio de Minas, obrigado pelo carinho da grande audiência. Gerdau, uma empresa de nascimento mineira de coração, pensou em aço, pensou Gerdau. Chegou o texto aqui, ó. Daqui a pouco a Itatiaia vai anunciar o melhor em campo. É futebol na Rádio de Minas, 0-0 no jogão. Já tem no meu cronômetro 42 minutos do relógio do Caixa. 42 jogados, 3 por jogar, 0-0 no jogo. Bola solta na ponta direita para o Bruno Fux. Ele vai tentar a descida, rola a bola de novo para Gemerson. O Gemerson vem pelo campo de defesa e entrega a bola para o Alan. Alan abre a bola na ponta esquerda, chegando para o Dodô. Dodô domina, devolve a bola para o Alan. De fora da grande área, ele domina e gira a bola de novo aqui para o Bruno Fux. O Atlético teve uma bola na trave com o Paulinho, foi só. E o toque de bola na ponta direita para o Bruno Fux. Ele vai para tentar diminuir bola pelo setor direito, rasga lá atrás. O zagueiro tira de qualquer forma. Ela vai ficar ainda pelo setor de meio campo, dominado agora pelo Alan. O Alan domina e vai tentar o lançamento na ponta do gol. Independente. Ele rola a bola de novo para trás. Chega de novo por Bruno Fux. Bruno Fux rola a bola na direção do Edenilson. Edenilson abre na esquerda. Vem de novo para o domínio do Dodô. Dodô vem para tentar diminuir o cruzamento, parando, prendendo. Devolve a bola para Gemerson. Gemerson abre de novo pela ponta esquerda. De novo para o Dodô. O Dodô traz a bola para a perna direita. Tenta o toque curto. Volta para ele. Fica pela via direita. Vai tentar o levantamento. Faz a abertura aqui no setor direito para o Bruno Fux. O Bruno Fux de novo arrisca o passe lá na ponta esquerda. Quase deu certo de novo na metade do caminho. Corta ali o lateral que era o Cuesta. Ela sai a lateral para o time do Atlético. Tem pressa o time do Galo no finalzinho. Alô, galera, vamos manter a fé até no final. Quem sabe dá ainda 43. Tem uns acréscimos. Bola lá na ponta esquerda. O Galo tá em cima. Joga a bola pro Bala. Ele tenta na entrada da grande área. Bola para Edenilson. Domina de fora da grande área. Lançou pro Sacha. Tira de cabeça. A ponte tira a força lá de trás. E ela volta no bate-bate. Fica pro Bala. Bola da nova cabeçada lá na ponta direita pro Paulinho. Muito forte. Ela vai saindo pela lateral. Eu vou girar o tempo. O placar do futebol. 44 minutos é o tempo da Gerdau. O placar aqui marca a Copa Libertadores da América. Estreia do Galo. 0 para o Carapuco Futebol Clube. 0 também para o time do Galo. 34 minutos, segundo tempo, Allianz Parque em São Paulo. Palmeiras 1, Bragantino 0. Itatiaia Futebol. Futebol é emoção. É com Caixa na Rádio de Minas. Sobrou pro Sacha. Abriu lá na ponta esquerda. A bola é boa pro Johan. Johan dominou. Devolveu o Priolo pro Paulinho. Um toque de bola saiu. Escapuliu, espirrou. Voltou pro Johan. Ainda na ponta esquerda. Johan entrou bem. Vai bater pro gol. Fraquinho. Nos passos do goleirão que faz a firme defesa. 0 para o Atlético. 0 também pro Carabobo. Caixa. Ligado na maior rádio do Brasil, 44, quase 45 Ciência. Apartamentos que podem ser do seu jeito. Acesse meuciência.com.br. De apartamentos aviões você encontra na MGM Leilões. O tempo passa o tempo com Pirã. Vamos até 50. 5 de acréscimos no segundo tempo. 5
de acréscimos. Vamos nesse jogo, nesse segundo tempo. Vem para Minas, a Liberdade por aqui. E o Carnaval também, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. E lá vai para a câmera, ataque ali o Gemerson pela situação de meia esquerda, tenta o lançamento do miolo. Rasga, tira lá atrás o zagueiro do Bruno. Afasta de qualquer forma. Ela volta para o time do Atlético, ainda aqui pelo setor direito, o lançamento. Ela na ponta esquerda, vai chegar para o domínio do Johan. Tira a zaga, corta de cabeça, volta para o Dodô. Ele meteu para o Johan. Johan domina aberto pela ponta esquerda, recebeu de condição. Cruzou na área. Quase ela entra. Dá um soco na cara da bola, o goleirão. Joga para escanteio. Olha o Galo em cima, Thiago Reis. Ah, Mário, finalzinho daquele jeito, né? Dramático finalzinho em Caracas, na Venezuela. O Edenilson, capricha, filho meu. Capricha nesse escanteio. Quem sabe no finzinho, Mário. Edenilson na ponta direita, jogo na área. O zagueiro corta de cabeça de qualquer forma. Ela volta na ponta direita ainda para Edenilson no cruzamento. Na segunda trave, o zagueiro tira, ela voltou pro Dodô, ajeitou, vai ficar pro Sacha na área. Ele luta, a zaga lá de trás e afasta. E luta o Sacha e acaba ganhando o escanteio, não. É apenas tiro de meta, está marcando o árbitro. Vai sair jogando no campo de defesa. A equipe no Vinho Tinto. É futebol, é rádio, é emoção na rádio de Minas 46. E meio, temos 3 minutos e meio ainda para o Atlético tentar alguma coisa aqui na Venezuela, em Caracas. 0 para o Atlético, 0 também para o Carabobo na Copa Libertadores da América. É futebol e Unimed BH, a sua carteirinha agora digital, a tecnologia nos une. 47. Na UNA, sua nota do Enem garante bolsa de até 70%. Inscreva-se já! Já crescemos o juizão. A bola pelo setor de meu campo vai tentar ali o Igor Gomes. Bate, rebate, ela fica espirrada. Volta aqui para Edenilson. Tenta passar para o seu marcador e perde a bola na sequência. Ela volta na ponta esquerda. Fica dominada agora pelo Toleiro. Ele domina e gira a bola ali no comando. Vai tentar o Carabobo. A sua última espetada também aqui pelo setor direito. Abertura de bola na ponta direita. Vai chegar aqui para o Bacaiuca. Ele tenta o cruzamento nas mãos do goleiro Everson. Everson domina a bola e vai sair jogando. Mercantil no Brasil, Sul da experiência nos inspira. Acesse mercantil.com.br. O Atlético vai levando o resultado de 0-0 para Belo Horizonte para jogar com a sua torcida em seus domínios para conseguir a classificação para a sequência da Copa Libertadores da América. Aqui, um 0-0, xoxa até agora. Mas o Caixa nunca perde a esperança. Vamos para o finalzinho da partida. Vamos entrar nas 2 últimas voltas do ponteiro. Bola ali pelo setor de meio campo para Gemerson. Ele abre na esquerda. Ela fica colocada na direção agora do Dodô. Ele passa pelo seu marcador e abre a bola na extrema esquerda. Fica a bola dominada pelo time do Atlético. Tocaram para o Dodô. De lado para o Mala. O Alá abriu aqui na direita. Chegou para o domínio do Mariano. Conseguiu o cruzamento. É para o Johan que tentou um passe ali todo esquisito na grande área. Acabou perdendo. E volta o Galo. E luta no finalzinho. O Galo é todo ataque, é tudo pressão. É para acabar. E no final, o e-mail vai sair o gol. Eu quero ver. Olha a bola para o Bala. Ele dominou na ponta esquerda. Abriu na extrema esquerda para o Dodô. Recolheu. Tocou para o Johan Curtinha. Johan devolveu para o Bala. Ela domina. Vem para a tentativa de lançamento. Abre a bola na direção do Mariano. Mariano dominou e abriu para o Bruno Fuchs. Ele gira. Lá na ponta esquerda. Chegou para o Bala. Vem para o cruzamento. Jogou na grande área. Ajeitou o Sacha. Era para a chegada do Igor Gomes. O zagueiro corta. Chegava também o Paulinho. Tirou o zagueiro. Ela saiu. Última volta do ponteiro. Estamos finalizando os acréscimos aqui. Entramos no minuto 50. A bola está pelo setor direito para Bruno Fuchs. Curtinha para o Mala. Devolveu para o Bruno. Ele vem para cruzamento. Bate a bola na zaga. Luva lateral. É lateral na ponta direita. Gardal. Uma empresa brasileira de nascimento. E de coração pensou em aço. Pensou Gardal. 49, ela na ponta direita e vamos ficar com 30 segundos para o final. Vira um jogo de basquete no finalzinho. O Atlético quem sabe tem uma bola lá no garrafão, lá na grande área, para tentar o gol, para tentar faturar esse jogo. No jogo de ida já, para deixar o serviço praticamente pronto. Olha a bola na direita para o Mariano, ele cruza, é para o Sacha, ajeitou para trás, Edenilson chegou na confusão e hoje, meu zagueiro, uma ponte, tira de bico de chuteira. Afasta de qualquer forma. E o Atlético comete uma falta na sequência do lance. E recebe o cartão amarelo aqui no meio campo, Thiago Reis. O Mariano. Mariano. Tá xingando todo mundo, tá pagando geral, Mariano. E a bronca é com a defensiva do Atlético.
Atlético ali. A falta, ele foi com o cotovelo nervoso, o Mariano, nesse final de jogo, hein? Recebe amarelo, lateral direito do Galo. Atenção, torcedor do Brasil, apita o árbitro, termina o jogo. 0 para o Atlético, 0 também para o Carabobo. Futebol Clube da Venezuela. Final de jogo, 0 para o Atlético, 0 também para a equipe do Carabobo. Final de jogo, 0-0. Galo empata fora de casa na sua estreia na Copa Libertadores da América 2023. Tudo igual, 0 lá, 0 cá. O início de confusão ali no campo de jogo, hein? Eu já vou passar para o Cirilo. Já o Rezende e o Thiago Reis registram esse início de confusão aí. A bola é sua, Cirilo. Vamos lá, Caixa. Vamos juntos nesse pós-jogo da Itatiaia. Seguimos acompanhando o pós-jogo completo de Atlético e Carabobo. Vamos juntos aqui na Rádio de Minas em todas as plataformas. O que aconteceu aí, hein, Cláudio? Foi ali o Mariano, nesse lance que o Thiago destacou, né? O Mariano ficou nervoso, eu vi ele xingando o Bruno Fux no posicionamento ali de retomada. Depois o Alan não gostou não do Mariano, e aí acabou trocando ali algumas palavras, né? Um com outro, a turma já chegou ali, e o Mariano foi o primeiro a ir pro vestiário nervoso, muito possivelmente com o desempenho, né, do Atlético também, desse 0-0 no primeiro jogo da Copa Libertadores. Enquanto isso, o time do Carabobo foi todo ali para cumprimentar a sua torcida, fazendo aquele gesto para a torcida. Mas agora todo mundo no vestiário. Explicações a gente vai ouvir na zona mista e também com o técnico Eduardo Cudê, viu, Cirilo? Combinado, Cláudio. Registros com os atletas, registro com o técnico do Atlético. Você vai conferir tudo nesse pós-jogo da Itatiaia, rádio, site, aplicativo e na live no YouTube também. Ale Oliveira, quem foi o melhor em campo, Ale? Olha que é difícil, hein? Hoje eu quero ver. Aí é complicado. Sabe que o Paulinho foi quem fez a principal finalização. O Bruno Fux foi o que mais participou do jogo, mas eu ainda vou com o lance do Everson, que para mim foi o lance mais espetacular, para não dizer o único da partida, Everson. Everson, voto do Ale, defesaça no primeiro tempo. Cláudio. Everson também. Everson, fala, Thiago. Vou usar a expressão que usei quando fiz a narração do lance. Gol do Atlético, o gol que não saiu lá na frente, o Everson fez lá atrás. Everson, Cirilo. Defesaça, não fosse o Everson, poderia ser um placar bem diferente do que é agora. Caixa, seu voto, Caixa. Eu vou acompanhar os demais colegas, porque foi realmente uma defesa sensacional do Everson. E fica para ele o prêmio de melhor em campo. Caixa, quero te ouvir. Boa, Caixa, quero te ouvir mais sobre o jogo também. Como você observou essa atuação, esse 0-0 aí em Caracas, Mário? Não foi o que a gente esperava não, né? A gente esperava o resultado melhor, o Atlético jogando melhor. Foi um jogo tecnicamente fraco, o Atlético teve poucas chances de gol. O Everson melhor em campo numa única chance também que o Carabobo teve. Vemos a bola do Paulinho na trave, né, no segundo tempo, mas é pouca emoção para quem está acostumado com o Atlético jogando bem, time aguerrido, mas há que se dar um desconto também que o time não era o titular. Mas fica aquele gosto de quero mais, né? O Atlético poderia ter jogado melhor assim, e vamos depois, na sequência aí o Cláudio Rezende vai apurar melhor essa questão aí, desse início de discussão aí do Mariano com o Alan no final do jogo ali, o início de bate-boca ali, o Mariano realmente fez a falta no final do jogo, e veio xingando todo mundo ali, esbravejando com todo mundo. Depois vamos apurar melhor essa situação, porque a paz tem que reinar também para o futebol chegar dentro de campo. Mas é um nervosismo de pós-jogo, né, Cirilo? Partida ruim, o time achou que poderia talvez conseguir uma vitória por aqui, não conseguiu, todo mundo nervoso, e vamos para Belo Horizonte definir essa classificação.
É isso, Caixa. Vamos seguir acompanhando, repercutindo. O Cláudio Rezende chama já com entrevistas nesse pós-jogo da Itatiaia. Torcedor, você que está conosco no canal da Itatiaia no YouTube, pode opinar também. Manda a sua visão sobre a partida, a sua opinião, fala a sua cidade, registra a sua participação no Itachat. Pós-jogo também completo no YouTube da Itatiaia. Márcio Rezende, seu destaque final da arbitragem, Márcio. O JVC, boa arbitragem, né? Passou despercebido, sem problema algum, sem muitas dificuldades também no jogo. O Carabobo só jogou futebol no segundo tempo, fez apenas 2 faltas, né? Foram 24 faltas ao final, 10 do Carabobo e 14 do Atlético. 5 cartões amarelos, 2 para o Carabobo, 3 para o Atlético. E sem qualquer influência no resultado final do jogo. Mandou bem, voltou bem aí, fez uma arbitragem segura, JVC. Beleza, Márcio. Thiago Reis, seu destaque também pelo lado do Carabobo, que certamente celebra voltar vivo ou ir vivo para o jogo aqui em BH, Thiago. Era essa a missão do Carabobo no jogo de hoje, sem dúvida. Os jogadores e comissão técnica atingiram o objetivo. Ficou tudo para a decisão em Belo Horizonte. O Carabobo, o Cirilo, hoje é o 5º colocado no campeonato venezuelano. Tem um jogo a menos que grande parte das equipes e vai a campo no sábado. O Galo enfrenta o América no sábado. O Carabobo também jogará no sábado contra o Deportivo Tátira. Jogo às 8h30 da noite lá na sua cidade, no distrito de Carabobo. Então o Carabobo também joga às 8h30. E aí, logo depois, a viagem a Belo Horizonte para na quarta-feira fazer o jogo de volta contra o Atlético nesta sequência de Libertadores da América. Professor João Guilherme, lá Arnaldo, tá ouvindo a Itatiaia e bravo, Carlos Rivas também, chateados com o desempenho do Atlético esta noite na estreia de Libertadores. Cirilo. Valeu, Thiago. Unimed BH, sua carteirinha agora é digital. A tecnologia nos une. Mercantil do Brasil, sua experiência nos inspira. Acesse meumercantil.com.br. Ale, vamos falar mais sobre o jogo, sua visão sobre a partida 0x0 Atlético e Carabobo, Carabobo e Atlético. Pouca coisa, né, Ale? Ah, não foi legal não. Embora o segundo tempo tenha sido melhor, né? Até porque pior ia ser impossível. Então ali uma confusão de calma com lentidão. A bola passando muito, eu falei aqui do Fux, né? Porque a bola passou muito nos pés dele. É verdade que ele não se omitiu, ele chamou a responsabilidade de tentar um passe mais agudo, um passe diferente. Mas quando isso acontece esporadicamente é legal. Porque você faz todo mundo participar do momento ofensivo, inclusive o zagueiro. Mas quando vira padrão, alguma coisa está errado, né? E aí você tem vários problemas. Aqui, lá na geladeira, então, vários um copo de liquidificador, e que não apareceram. tem um suco de manga. Você me dá um pouquinho, pode tomar o restante. Você viu muito o Patrick. Já deve estar gelado, põe lá pra nós. Quando o jogo é muito pegado, quando o adversário Se sua mãe não estiver dormindo, ele deve ter saído escondido e ido pra casa da mãe dela. Que eu falei, olha se ela tá no quarto. Assim também serve pro Ademir. É ficar perto da linha. Acende a luz do quarto aí, olha se ela tá aí. Essa bola de frente pro seu marcador. É porque ela queria ir pra lá, só que eu falei pra ela que tava de noite. Prevalecer de costas, eles praticamente só apanham. E foi assim com o Pedrinho e foi assim com o Ademir. O Ademir um pouquinho mais avançado. Então os jogadores que têm alto poder de decisão, eles apareceram muito pouco. Coletivamente achei o time confuso. Porque o Cudê tem dificuldade com as laterais. No segundo tempo melhorou, né? Tanto o Dodô como o Mariano melhoraram no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, ele, para alargar o campo, ele queria a descida dos dois alas, né? Mas só que essa descida não foi potente, né? Para dizer o mínimo. E aí ele concentrava um montão de gente pelo meio onde tinha mais marcador do Carabobo, então o time não conseguiu criar nada, praticamente nada. O campo não ajuda o passe, né? O Atlético é um time de toque de bola. Então, falar, não, mas o campo ruim prejudica os dois. Não, quem quer destruir tem uma facilidade com o campo ruim. Quem quer construir, quem quer propor, o protagonista do jogo, que no caso é o Atlético, aí, sei lá, 80%, a última vez que eu vi tinha 80% de posse de bola. Sente mais o campo ruim. Então, assim, vários aspectos que precisam ser levados em consideração. Ele fez a opção, a gente falou das alternativas que ele tinha, né, para começar o jogo, ele fez a opção do Ademir. O Ademir não foi diferente dos outros. O Ademir não jogou pior do que os companheiros de ataque dele. Só que é um pecado botar o Ademir, como aconteceu em vários momentos, para brigar com o zagueiro de costas, né? Ele não tem físico para isso, não tem cacuete. Para fazer isso, o Sacha faz melhor. Sem dúvida que faz melhor.
Mas então, assim, problemas individuais, coletivos pro Atlético, é claro que o jogo de volta vai ser muito diferente. Primeiro porque vai ter o Hulk. Isso aí já muda completamente a postura do time. Segundo que vai ter um campo bom. E terceiro porque o Galo não vai conseguir jogar tão mal. Gerdau, uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração. Pensou em aço, pensou Gerdau. Você citou o Hulk, a ausência para o jogo de hoje. Estava até vendo aqui, sentindo o termômetro do torcedor aqui no chat, né? E muita gente falando do Hulk. Peguei aqui um comentário que dizia: o Hulk é meio time do Atlético. É meio ou um pouco mais do que dizem, Ale? Ele tem sido um pouco mais. Ele tem sido um pouco mais. Tudo bem que é início do trabalho. A gente sempre faz as ponderações. Muita gente chegando, né? Muita gente entendendo como é que é o Atlético. Outros entendendo como é o Cudê. Outros entendendo entre si. Então tem um montão de senão aí. Só que eu imaginava que o jogo de hoje, depois das 6 partidas do Mineiro, depois do time, é bom a gente lembrar, ter se apresentado no ano passado, para começar os trabalhos, já principalmente avaliação, teste físico, né, a parte física, eu esperava um pouco mais, né? Mas hoje o Hulk é o time. O Hulk é o time. O Hulk pega a bola, chama a responsabilidade, faz todo mundo jogar e muitas vezes, a maioria das vezes, dá a vitória pro Galo. Então hoje o Hulk é imprescindível. Hoje, se o time coletivamente está bem, você sente menos a falta do seu craque, mas não é o que está acontecendo. É isso aí, Ale. Vamos seguir registrando também a opinião do torcedor. Tá aqui no chat, no canal da Itatiaia no YouTube. Participe com a gente, fala a sua cidade, fala de onde você está nos acompanhando, registra a sua opinião. O Frederico Moreira está dizendo que o Atlético não tem repertório. Tá faltando repertório ao time do Atlético. Faça como ele, mande sua mensagem, participe com a gente. Pode mandar sua pergunta pro Ale Oliveira. Ficou bom o suco, Cleiton? E na medida do possível, a gente vai registrando aqui no pós-jogo da Itatiaia. Deixa eu registrar um gol do Palmeiras, gol do Breno Lopes, cria da Copa Itatiaia. Palmeiras 2, Bragantino 0. Segredo, não posso contar o segredo, não. Minutos do segundo tempo. Vou fazer um giro pelas principais competições. E hoje, inclusive, tivemos Copa Libertadores em outros jogos, né? 2 partidas nessa noite de Copa Libertadores. E hoje, dos 3 jogos, 3 empates. Mais cedo, jogando em casa no Equador, é o Nacional 2, Independente Medellín 2 também. O Medellín da Colômbia, 2-2 esse jogo da volta semana que vem. Boston River do Uruguai, recebendo o Huracán da Argentina, empate por 0-0, mesmo placar deste Carabobo e Atlético. Foram os 3 jogos do dia pela Copa Libertadores da América. A se destacar que o Fortaleza estreia amanhã contra a equipe do Deportivo Maldonado. Amanhã, quinta-feira, 9 horas da noite. Nosso Cláudio Rezende já está na área, está de volta. Mais uma sua aí, Cláudio. Já estamos aqui na sala de entrevista coletiva e pelas regras, né, da Conmebol, primeiro fala o treinador visitante. Então daqui a pouquinho já vai começar aqui a chamada conferência de imprensa, né, entrevista coletiva do técnico após a partida. Já estamos então nesse aguardo. Toda a imprensa também da Venezuela aqui vai acompanhar também junto conosco esta entrevista do treinador do Atlético, que está falando ali as últimas instruções, os últimos detalhes, né, com os seus jogadores. E daqui a tá fazendo mexido, Cleiton? Tá fazendo mexido? Do técnico Eduardo Cudê, tá certo, Cirilo? Pede sua mãe pra fritar linguiça e batata. Eu não quis fritar pra mim, mas se você pedir, ela frita. Confirmando o placar final, agora sim terminou. Palmeiras 2, Bragantino 0. Pela Copa do Brasil tivemos jogos, e aí a primeira fase, jogo único, né, duelos eliminatórios, e inclusive com classificação de equipe mineira. O Tombense segurou um 0-0 contra o Caucaia. O jogo foi no Ceará, 0-0. O Tombense está classificado. Volta Redonda classificou, fez 3-1 contra o Falcon do Sergipe, fora de casa. Classificado o time carioca. O Nova Mutum do Mato Grosso eliminou Londrina, jogando em casa, 4-2 para a equipe do Nova Mutum. O São Raimundo de Roraima fez 4-3 contra o Cuiabá. Tirou o Cuiabá, o São Raimundo, está classificado, jogando em casa, inclusive, a equipe do São Raimundo. O Brusque fez 3-0 contra o Marília, também avança. E tivemos há pouco o Ipiranga do Rio Grande do Sul, empatou com o São Francisco do Acre por 1-1 e está classificado o time gaúcho Ipiranga. Pelo estadual, tivemos a vitória de virada do Vila Nova, 3-2 contra o Ipatinga. O jogo foi
Em Nova Lima, o Ipatinga esteve à frente em 2 momentos do jogo. Tem o quê? Grande vitória do Vila, pensando em Sua mãe que sabe onde é que tá. em fugir daquela história do triangular do rebaixamento, né? Aquela disputa de repescagem para ver quem vai permanecer na primeira divisão. A vitória deixa o Vila com 7 pontos. A sua mãe falou que ia fazer. Mas com certa distância dos piores times do campeonato, os 3 piores times do campeonato. Já a equipe do Ipatinga tem 5 pontos, ainda com um jogo a menos, quarta colocada do grupo C. Quarta-feira que vem, o Ipatinga faz o jogo que está pendente contra a equipe do Patrocinense, jogando no estádio Ipatingão. Ale, além do Hulk, voltando a falar do jogo, depois desse giro aqui dos resultados, voltando a falar desse Carabobo e Atlético 0-0, além do Hulk, o que o Atlético precisa fazer de melhor na próxima semana? O que tem que melhorar? O que faltou ao Atlético? O que o Cudê pode fazer para melhorar o Atlético, além da inserção do melhor jogador disparado do time, Ale? Eu acho que ele pode trabalhar aí com as laterais, né? Principalmente a lateral esquerda. O Dodô, é bom a gente lembrar, no segundo tempo jogou bem, melhorou, né, a produção dele. O primeiro tempo foi terrível, foi ruim. E aí no todo, esse já é o 7º jogo do Atlético nessa temporada, no todo, eu acho que o Rubens podia ter uma oportunidade, sincero e honestamente, só para ver o que vai acontecer, de repente, se não melhora ali a produção da lateral esquerda, porque é importante. Se o Carabobo jogou fechado como mandante, você imagina como visitante. Aí os laterais, eles são uma válvula de escape fundamental, porque para você alargar o campo, você usa aí os seus alas, né, para poder ter profundidade e tal. Então eu acho que essa é uma providência. Tentar conversar um pouco com os atletas para sentir também. Eu falei aqui do Pedrinho que ele não se sente confortável em jogar de costas, daí o torcedor mais atento vai falar, mas ele jogou bem, ou uma, ou duas, ou uma parte de alguns jogos do Campeonato Mineiro. Mas é outro nível de enfrentamento, né? Então sentir também dos jogadores, às vezes o treinador ele quer impor um esquema, um desenho, mas que não é confortável para suas principais peças, né? Então conversar também com os caras para saber como eles se sentem melhor. O Edenilson ficou muito tempo inativo, mas está demorando demais para retomar, né? Está demorando muito para retomar, porque o Edenilson era para mim um desequilibrante desse time, né? No papel, pelo menos um desequilibrante. Falar com o Patrick para mim foi o jogador mais técnico do São Paulo do ano passado, e ele nem sempre consegue repetir esse nível de atuação. A mesma coisa o Paulinho, que veio cercado de expectativa. Mas, de modo geral, o campo bom e a presença do Hulk, além da torcida do Galo, para mim, eles me dão uma convicção, uma certeza que o Atlético vai passar por esse Carabobo. Você falou do Rubens e falou das laterais. Para outra lateral tem uma contratação já feita. O Saravia deve voltar a fazer parte do Atlético aí, deve passar a fazer parte do elenco do Atlético aí em breve, atuando nos jogos. O Cláudio trouxe a informação e está acompanhando também, está inscrito, enfim, pode, legalmente falando, pode participar dos próximos desafios do Atlético. O Saravia, e aí pensando na outra lateral, pensando no Mariano, ele pode ganhar uma oportunidade também em breve, Ale? Eu acho que pode ganhar, até porque o Mariano já é um jogador mais para a parte final da sua carreira, né? Um jogador veterano, mas não me seduz. Não acho nem que tecnicamente ele seja melhor que o Mariano. Pode ter mais saúde, pode apoiar mais, mas não é o lateral, para mim, dos sonhos, não é o lateral para ser titular do Galo, né? Com as pretensões que tem o Atlético para a temporada, não me seduz, mas é melhor do que o Paulo Henrique. Que esse aí já está seguindo uma outra rota, um outro caminho. No caso do Rubens, eu tô contigo, viu, Ale? Tô achando meio escondido, prata da casa, bom jogador. Acho melhor, tecnicamente falando, do que o Dodô tem apresentado aí nesse time do Atlético. Tô achando o Rubens meio escondidão, viu, Ale? Eu até entendo o treinador, que tem um jogador da posição, né, da origem ali, da lateral, ele dá moral, dá sequência, dá minutagem, que é uma coisa que o Dodô não teve, né? Porque nem poderia, porque o Arana, titular absoluto, jogador de seleção brasileira, iria para a Copa do Mundo. Ele deu essa minutagem pro Dodô, e eu acho que assim, não tá legal. Então, para testar, né? Para ser, inclusive, para obedecer a verdade da bola. A não ser que o treinamento dia a dia nos mostre uma coisa diferente, né? A gente não tem acesso, né? Mas só se o Rubens no treino, poxa,
Mas se não, dá uma oportunidade. Ele já deu essa moral pro Dodô, ele já sabe onde o Dodô pode chegar. Agora eu acho que ele poderia fazer pelo menos um teste importante ali com o Rubens na lateral esquerda. Ale, olhando adiante esse time do Atlético, ao longo do jogo, as alterações que foram feitas nesse Galo, você citou o Ademir, que teve dificuldades mais uma vez na função, você falou de um receber de costa, né? E enfim, não é a característica do cara, joga em velocidade, enfim. O Sacha participou do jogo no lugar do Ademir, o Johan e o Igor Gomes também foram alterações feitas nesse setor de meio campo do Galo. Tecnicamente falando, o que mudou com a participação dessa turma na reta final, Ale? Eu acho que o Sacha deu um encaixe mais correto, né? Porque aí sim joga o Paulinho pro lado esquerdo, né? Aí você tem um pouquinho mais de profundidade com esse jogador atuando pelo lado. Você tem um pivô. O Sacha participou de alguns lances de ataque, não com precisão, porque tecnicamente ele tem dificuldade, mas ele é um cara da função, né? Então acho que ele deu uma encaixada melhor do que vinha fazendo o Ademir, que, repito, não jogou menos do que os outros. O Ademir jogou igual aos outros lá. Ele se virou ali. É que não é a característica dele, como para mim o Pedrinho também se sente desconfortável jogando de costa, o Patrick também saiu, não fazia um bom jogo. A verdade é que ele poderia escolher ali na linha do meio para frente. Se ele tinha arroz com feijão? Ia ser injustiça. Se ele Uai, tinha me dá um pouquinho aí. Sua mãe tá amarrando a linguiça lá. Tudo isso. Não, eu não quero comer tudo, não. Sem ponto. Quem tirar. Agora, É só uma colher só, tem ainda mais que tem farinha você aqui. ganha em dinâmica, assim como ele fez contra Tem o pouco, mas Cruzeiro, sem ele fez farinha. essas alterações também. Tá bom. Mas só que você perde um pouco em qualidade, né? Como os jogadores tecnicamente melhores não estavam bem, ele tentou apostar ali no vigor físico tanto do Igor Gomes quanto do Johan, mas não fez muita diferença. Torcedor, participe conosco no nosso canal do YouTube. Estamos aqui aguardando sua mensagem, sua participação. O Jean-Pierre tá bravo com o Eduardo Cudê, falou que a postura do time do Atlético hoje foi covarde. Obrigado, Jean-Pierre, pela mensagem, pela participação. A Mônica Fagundes está aqui implorando pela volta do Hulk. Falou, volta Hulk urgente. Ainda citou o Vargas, citou o Arana também, que está em recuperação. E ela está querendo o Igor Gomes titular nesse time do Atlético. Obrigado aí pela mensagem, pela participação. O Igor Gomes está fazendo por merecer ou está no mesmo jeito, mesmo nível, hein, Ale? Eu acho que assim, a impressão que eu tenho do Igor Gomes é diferente da impressão do torcedor do Atlético, né? Porque eu vi o Igor Gomes de perto na temporada passada no São Paulo. Você não pode de jeito nenhum dar protagonismo para ele. E a gente até viu um pouco disso contra o Patrocinense, né? Talvez tenha sido a partida menos eficiente dele, porque ele tinha que chamar mais a responsabilidade. Eu ainda prefiro esperar um pouquinho esse encaixe, tanto do Edenilson como o Patrick. Daqui a pouco volta o Zaratio, e aí você tem realmente um jogador tecnicamente diferenciado. Mas hoje, no meu time titular, hoje o Igor Gomes sairia jogando. A gente falou muito sobre isso, ele preferiu o Ademir, depois colocou o Sacha. Eu colocaria o Igor Gomes para sair jogando hoje, mas no meu Galo ideal, ele é apenas uma opção, uma alternativa. Não, o Zarate voltar, tecnicamente falando, para esse setor de meio campo, acho imprescindível. Uma pena que fisicamente não consiga se manter em atividade muito tempo, sequencialmente, né, Lê? É verdade. Hoje a gente falou muito do lance diferente, né? Que é uma das formas de você quebrar uma marcação tão recuada, assim como do Carabobo. O chute de fora, que até aconteceu no segundo tempo, o passe de primeira que não aconteceu por causa do campo também, e a jogada diferente, né? A jogada diferente não é todo mundo que tem condição de fazer, e ele tem essa capacidade, como o Hulk também, evidentemente, que é o melhor do time, tem essa capacidade. Hoje essa jogada só aconteceu com o Everson, e até por isso que ele ganhou com uma defesa, só uma defesa, ele ganhou o melhor jogador do jogo. É verdade, para você ter uma ideia do quão pouca produção teve o jogo de hoje. Abraço pro Bruno Moreira, tá participando aqui no canal do YouTube, tá lá no bairro Campo Alegre, participando com a gente. Obrigado aí pela mensagem, pela participação. Tá criticando aqui Edenilson e Patrick. A atuação que o Ale citou há pouco também nesse setor de meio campo do Galo. Abraço para Eduardo Leôncio, também participa com a gente. Obrigado aí pela interação. O Júnior Francisco está elogiando o Bruno Fux. Está dizendo que para ele foi um dos melhores no jogo de hoje. Essa dupla de zaga funcionou? Você acha que é a melhor de fato para ter sequência nesse Atlético? Porque já me parece bastante definido que para o momento Fux e Gemerson são os titulares, né, Ale? Sim. E pelo nível de contratação que o Galo acena, pelo jeito serão os dois. O Fux
titular absoluto, e hoje ele chamou a responsabilidade, tanto que eu coloquei ele ali como uma das 3 opções para ser o melhor jogador da partida. Não que ele tenha que fazer essa função de armador, mas ele chamou a responsabilidade e quis participar bastante do jogo. Vamos lá, Eduardo Cudê. Bora, Cláudio. Isso, vamos iniciar a entrevista aqui agora do técnico do Atlético, que já está ali posicionado, e o Gemerson também, porque na Comebol, na Libertadores, tem um jogador e o Atlético escolheu o Gemerson para responder também as perguntas aqui dos jornalistas. Então estamos esperando aqui só um pouquinho para que se inicie a entrevista dos jogadores, do técnico, né, e do jogador do Atlético. Vamos lá, o início da entrevista aqui. Pessoal, boa noite. Vamos começar a entrevista coletiva com o técnico Tchatcho Cudê, com o zagueiro Gemerson, começando com o Rafael, seguindo a categoria. Olá, boa noite, Tchatcho. Boa noite, Gemerson. Estou aqui atrás. Boa noite, tudo bem? Gostaria de saber uma avaliação dos dois sobre esse jogo, um 0 a 0, que olhando no global para a classificação, o Galo precisa de uma vitória simples para passar para a próxima fase. Mas queria saber se vocês gostaram do jogo. Bom, acho que o primeiro tempo não sei, muito lento, a troca de passe, faltou poder atacar espaço, mais allá do campo de jogo, que parecía muito pouco jogadora, pero era para los dos, y bueno, achaba que teníamos que comenzar a movimentar muito mais rápido. E o segundo tempo foi assim, melhoramos, generamos muitas situações, pero a Copa de Libertadores é assim, partido todo difícil, pero coincido com você, é um resultado para jogar em casa, e bueno, vou voltar a decir, a falar da segunda mitad, si usted, más allá de no poder hacer combinación y un montón de cosas que el campo no permite, si tuvimos la determinación para ir a buscar el juego hasta el final. Prácticamente ellos no chutaron, la segunda tiempo con seguridad que no, y el primer tiempo sí, que tomar algunos recados, tuvimos esa situación que nos preocupó. Es difícil también no sufrir, aunque sea una situación, ¿no?, de rival, pero bueno, termina siendo un buen resultado para tratar de finalizar a serie en casa. Gemerson, boa noite. Eu queria que vi que você, diante disso, né, que você falou que não gostou do primeiro tempo, no segundo, mas o Atlético vem tendo algumas dificuldades com equipes que ficam com a linha mais baixa nesse campeonato, né, tanto no estadual quanto agora. Você está detectando os problemas, o que pode ser feito nessa continuidade do trabalho? Eu acho que todos os times do mundo têm dificuldade com um time replegado, com 10 homens, e é difícil. No quería iniciar con los dos delanteros que más esté características, como Sasha y Paulinho, porque tenía solo dos. Entonces, ante cualquier cosa no teníamos cómo tocar para ir a buscar un resultado, ¿no? Pero siempre va a tener dificultades cuando un time pone 10 hombres por atrás a bola, eso siempre falo, no es una excusa, mucho menos, siempre falo que sea la responsabilidad que tenemos, como que siempre tenemos que ser protagonistas, a dificultades de un campo, ¿a quién favorece? ¿A que quiere destruir o a que quiere construir? ¿Entiendes? Toda esa, a verdade do esto que acontece também estadual que fala você,
no tenemos tanta dificultad de generar situaciones, quizás no hemos hecho tantos goles acorde a situaciones que generamos, el estadual también, pero sí que hemos hecho muchas finalizaciones, hoy hay 15, 16 finalizaciones de visita a Copa Libertadores con un campo ruin. Podemos mejorar, sí. Pero vamos a decir, en Copa Libertadores siempre es difícil jugar afuera. Lembra que tuvimos 20 horas de vuelo, ¿no? de viaje y costó, un inicio costó. Yo también por eso, pero siempre tengo que tratar de mejorar y seguramente vamos a hacer un grande juego en casa con nuestra gente. Bueno, ya para acho que não. A mesma pergunta, qual a primeira, não sei. Ô Gemerson, qual que é o sentimento que você deixa desse jogo? O torcedor esperava o Atlético, que tem mais qualidade, vencer a partida. Como que você viu o jogo ali dentro do campo, essas dificuldades que disse o Cudê? Como o Francisco falou, né? Eu acho que no primeiro tempo a gente ficou muito abaixo, né? Principalmente do ritmo, né? Vem pondo nos jogos. Eles souberam neutralizar somente a nossa saída. No segundo tempo a gente mudou a forma de jogar, pressionou um pouco mais lá na frente, conseguimos sair. Só que é difícil quando você tem 11 jogadores defendendo, né? A gente tentava a bola pelo meio, mas não conseguia. E a chance que a gente teve foi de bola cruzada, bola parada, né? Que foi a chance mais fraca que a gente teve. E um contra-ataque no primeiro tempo ali com o Pedrinho. Mas acho que a gente tem ainda coisas para melhorar. Vamos ter o apoio das torcidas em casa para a gente conseguir a vitória, né? Se classificar para outra fase. Boa noite, Cudê. Boa noite, Gemerson. Muito obrigado pela visita do Venezuela. A boa parte do retorno do Brasil. Jair Pineda, de las Noticias Express. La pregunta es justamente la cantidad de goles ha habido a lo largo del torneo en Brasil por parte de ustedes, ha sido por la presencia de Pulk. Tanto en anotaciones como en asistencias. ¿Crees que la ausencia de él en el partido pesó en el resultado, tomando en cuenta que los jugadores no han podido desenvolverse lo suficiente para conseguir la cantidad de goles óptimos, o también sienten que la defensiva de Carabobo por parte de Bachao también influyó en que el resultado se terminara con este 0-0? Bueno, primero para concluir, con el tema de los campos de juego, me gustaría que los caminaran. Es que han dado campo, porque para hablar del 11, tengo muito bom longe. Eu olhava antes de andar ao campo e você falou, também o campo. Depois tem que andar. Gostaria que caminara el campo también para darse cuenta si realmente estamos hablando las cosas como son o no. Eso para finalizar la anterior, porque me quedó bastante. Después, Julio es un jugador determinante para nosotros. Siempre tener pasada, mi equipo siempre ha tenido finalizadores y algunos que destacan más que otros. Sí, la importancia de generar situaciones. Ha hecho muchos goles, Julio, por suerte. También ha hecho Paulinho, también ha hecho Vargas. O sea, los delanteros normalmente son los finalizadores y los que más destacan, los que más les tenemos que generar situaciones. Después más allá de eso, creo que tuvimos situaciones para convertir, como tenemos todos los partidos, y bueno, hoy nos ha impedido o el arquero o el poste o no tener una certeza en la definición. Buenas noches, profe. Buenas noches. Luis Vilches, del Circuito Granate. Quisiera preguntarle si le sorprendió un poco el planteamiento de Carabobo, porque es un equipo que en el torneo local es más de posesión, más de ataque, y aquí vimos un equipo más de contragolpe contra ustedes. ¿Y qué cambio hizo en la segunda parte? Porque en la primera Carabobo llegó un poco más a su arco, pero en el segundo Mineiro fue más superior. Gracias. Creo que cambiamos por sobre todas las cosas el despliegue, el recuperar de la pérdida y el tratar de atacar espacio, porque estaba muy atrás, como bien dijeron ustedes, y tratar de atacar espacio de atrás hacia adelante y para generar, ¿no?
Eso fue mayormente el cambio. Después, que el rival se metió y salió de contra, siempre digo, cada uno juega lo que quiere con lo que puede. Así que yo no voy a juzgar cómo juegan los rivales. Sí que nosotros hicimos una buena segunda mitad en cuanto a generar y a que mejoramos un montón de cosas, como hablamos anteriormente. No nos pateaba al arco en la segunda mitad y sí hemos tenido varias oportunidades. Hay que seguir trabajando. Ningún partido, vuelvo a decir, ningún partido de Libertadores es fácil, así que salir con el arco en cero para poder ir a buscar en casa, creo que es un buen resultado. Ya siempre intentamos ser protagonistas y tener la responsabilidad de ganar, creo que es lo que se ha visto, pero bueno, tenemos un juego por delante con nuestra torcida, así que seguramente vamos a regalar un buen juego de la vuelta. Por acá, profesor Coudet, David Caraballo de la tele tuya. El análisis que habían hecho previo al partido, con los videos, con los partidos del Carabobo, se esperaban un primer tiempo del equipo venezolano de esta forma. Tuvieron los primeros 10 minutos ustedes con la posesión. Después del minuto 20 en adelante se vio un equipo que proponía un poco más, incluso un par de ocasiones, y creo que la más clara de todo el partido la tuvo Carabobo con José Balsa, que se puede realmente ser que esperaban el desarrollo del primer tiempo, y si le sorprendió, más allá de los ajustes que usted hizo, si le sorprendió que Carabobo se metió mucho más atrás en el segundo tiempo. No estamos acostumbrados a jugar de esa manera, que el equipo se nos meta atrás normalmente, ¿no? Casi en la general intentamos romper, siempre tener presencia en el área a la hora de finalizar. Vuelvo a decir, cuando el campo no está en buenas condiciones, siempre perjudica más, ¿no es cierto? Pero vuelvo a decir, no lo pongo como excusa, sino como una realidad. Después sí que sufrimos ese contragolpe que nos pudo haber costado el partido, pero después no recuerdo alguna otra tapada importante ni alguna situación de gol. O sea, sí que tenemos que tomar recaudo, siempre es bueno mejorar, pero como decir, es muy difícil también no cometer algún error y tener una situación en contra del gol, ¿no? Más allá que fue muy clara, sí coincido con vos. Después también creo que erramos muchos pases en el primer tiempo y mejoramos eso en el segundo, ¿no? Eso nos dio la posibilidad de no sufrir. Buenas noches, profe. Por acá Javier Semeler, de Para el Menos un Balón. Profe, consultarle si recurrió a un plan B, teniendo en cuenta que quizás el plan A no logró romper el cero en el marcador, y si a partir de ese contraataque de Carabobo de Apaolaza, que finalmente termina tapando la acción, ajustó algún tema en defensa, sobre todo a campo abierto, para evitar que Carabobo llegara en transición ofensiva. Sí, sobre todo que lo que había anteriormente, ¿no? Que se moviera más rápido la pelota y tener más precisión, ¿cierto? Más precisión, poder atacar espacio y más reacción ante la pérdida, ¿no? Entonces creo que eso que corregimos y no sufrimos más. Bueno, no tuvimos la suerte de hacer el gol, algunas de las finalizaciones que tuvimos, que creo que fueron bastantes, pero vuelvo a decir, es difícil viajar, un campo diferente, un equipo que se metió muy atrás. Tenemos que hacer goles, así que vamos a trabajar para hacer más goles. Diante desse resultado, né, e a Libertadores ser a prioridade nesse momento, você deve descansar esses principais jogadores no fim de semana contra o América. Eu queria que vocês falassem também sobre o episódio da chegada, né, de racismo, os dois. Episódio de racismo na chegada, com Leincha falando sobre macaco, e o Atlético já se posicionou a respeito. La verdad, no escuché nada, ni olé nada. Entré primero al
o Jameson, por exemplo. Eu não cheguei a ouvir, né, mas ouvi relatos. Eu acho que é uma coisa que vem repetidamente, né, acontecendo. Espero que as autoridades que têm poder tomem alguma providência, porque senão sempre vão ficar falando, sempre vão ficar relatando e nada acontece, né? Até quando? Eu acho que as autoridades que têm poder têm que ver o que está acontecendo e, como se diz, tomar providência, seja com o clube, seja com os torcedores, com as pessoas. Então, acho que é isso. As autoridades deixam muito, né? E não se é de hoje, acontece já há anos e vem repetidamente acontecendo isso. Não vamos esperar até quando, né? Porque, então, acho que o Atlético aí está tomando providência. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos encerrar então. Obrigado, Chato. Obrigado, Jameson. Já aqui é Corintiano. Tchau, boa noite. Aí então, a entrevista encerrada aqui do técnico Kudê e também do Jameson. A gente vai posicionar agora, Ciro. Na UNA, sua nota do Enem garante bolsa de até 70%. Inscreva-se já! Ainda esse pós-jogo da Itatiaia, informando o MRB. Perfeito, Cláudio. Supermercados BH Gold de qualidade, um show de preços baixos para você. Ale, anotei algumas coisas aqui da entrevista do Kudê, muitas delas em torno do que você dizia mesmo, sobre a análise do jogo. Ele criticou bastante o primeiro tempo, falou do primeiro tempo lento, citou o gramado ruim, disse que atrapalhou aos dois, mas citou esse cenário também. Você já falou do fator do que pode significar um campo melhor na semana que vem para o Atlético. Outra situação que me chamou a atenção foi quanto à escolha para titularidade na ausência do Hulk. Ele citou que não começou com o Sacha e o Sacha com o Paulinho, porque senão ele não teria ninguém para trocar no segundo tempo, né? Ele disse mais ou menos isso. Porque se ele começa com dois jogadores com a característica de jogar mais próximo ali dentro da área, de ser mais atacante, mais centroavante, no segundo tempo ele não teria ninguém para modificar esse cenário, não teria como trocar caso fosse necessário. Como é que você encarou essa justificativa do Tchatcho aí, Ale? Eu acho que se ele faz 1-0 no primeiro tempo, né? Se ele tenta... dificilmente o Galo ia ter uma produção pior do que ele teve no primeiro período, né? Talvez tenha sido o pior momento do Atlético nessa temporada. Se ele faz 1-0, com uma presença maior assim, diária, né? Como é o caso do Sacha, pela característica, não estou falando nem tecnicamente, talvez o Carabobo saísse um pouco mais para buscar o empate, que sempre foi o sonho do Carabobo sair com o empate. Saísse um pouco mais e aí a velocidade do Ademir se justificaria. As outras questões que ele pontuou, e a gente também, né? Desfalque, viagem, campo. Aliás, a logística e o estado do gramado são obstáculos maiores do que o adversário. Essa é uma realidade também. Isso tudo a gente ponderou. Mas é importante que ele entenda que o time dele jogou mal, né? O time dele não produziu. Aliás, na temporada toda foram poucos os momentos em que o Atlético foi bem. A gente falou daquele primeiro período contra o Democrata de Sete Lagoas, que foi realmente muito bom. E fica meio por aí, né? Fica meio que só isso, né? O Democrata tem 3 pontos no campeonato. Então. E aí, tudo bem que o time titular jogou pouco. Então, essas coisas a gente ponderou. Da viagem, do campo, do melhor jogador, dos desfalques e tal. Só que eu não posso tomar... Se eu não sei que eu tô doente, eu não vou tomar remédio. É isso aí. Então, ele tem que falar que, olha, mesmo levando em consideração tudo isso, o time jogou mal, o time não produziu, o time não encaixou, o time não tá bem distribuído, o time individualmente não tá bem. Que ele não fale, mas que ele identifique e trabalhe para melhorar, porque é isso que o torcedor do Galo espera, né? Essa análise de atuações do Atlético, o Ale, a gente está falando, e você disse hoje, o Atlético que tem uma preocupação nas laterais, as jogadas por fora, até na mesa redonda de segunda-feira, que o Rodrigo Caetano esteve conosco, o Cláudio estava nessa também, a Natália Fiuza perguntou ao Rodrigo sobre o Ademir, e aí o Rodrigo até justificou meio com a análise que a própria Natália já tinha feito quanto a característica do jogador, né? Você falou do Ademir que hoje tem que jogar de costas, e para ele tomar pancada não facilita o jogo dele, não colabora com o jogo dele, enfim. O Kudê
talvez tenha como dificuldade pensar um pouquinho diferente a maneira do jogo. Os jogadores que ele tem no momento não fornecem a ele outras características. Como é que você encara essa situação? Porque de fato é um Atlético que por dentro é que tem jogado mais e não tem conseguido desenvolver, né, Ale? Sem dúvida alguma. O que eu acho assim, que os jogadores estão muito distantes do seu melhor momento individual. E eu acho até que em alguns casos é bem compreensível, né? São jogadores que ou estavam inativos, ou estavam jogando pouco, ou estão voltando de lesão, ou estão chegando agora, se readaptando ao futebol brasileiro, entendendo como é que funciona o Galo, alguns entendendo como é que funciona o próprio Kudê. Então, assim, mesmo que ele esteja apostando num esquema que não é para esse elenco, se os jogadores estão bem individualmente, eles salvam. Agora, hoje o que a gente tem é nenhuma das duas coisas. O esquema não está cômodo, não está confortável para as peças que ele tem, e os jogadores não estão bem individualmente. Então você pode aí listar, hoje você vai falar de todo mundo, mas nesses 7 primeiros jogos, você pode falar que o Edenilson ainda não veio. O Paulinho, a minha expectativa com o Paulinho é lá em cima, o Paulinho brigando para ser o melhor jogador do elenco, depois do Hulk, né? Que o Hulk não é normal. Mas o Paulinho é isso pra mim, sabe? O Paulinho é um cara que é pra mudar o Galo de patamar. O Edmilson da mesma maneira. O Patrick, eu acho que ele se virou um pouco melhor. O Patrick, eu acho que ele teve seus momentos, inclusive contra o Cruzeiro, pra mim ele foi o cara que procurou mais o jogo. Mas esses caras, se eles estão bem, eles salvam qualquer esquema. Quando eles estão mal, eles precisam de um esquema que seja confortável, e isso não está acontecendo. Então, acho que é um pouquinho de cada coisa. É o Kudê entender como que ele pode confortar os seus melhores jogadores e os caras, aos poucos, irem adquirindo o seu melhor momento. Mesmo que isso signifique, em algum estágio do trabalho, que ele saia do time. Não tem problema. Agora não tem problema. Agora, uma coisa ou outra. Ou o esquema ajuda, ou os jogadores salvam. É por aí, Ale. Vem pra Minas, a liberdade mora aqui e o carnaval também. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Cláudio, vamos trazer detalhes de programação, como fica a volta do Atlético. A ida não foi fácil, né, Cláudio? Foi complicada, a logística de viagem foi dura. Faltou a resposta do Kudê na última pergunta que você fez, tentou arrancar do homem ali, se vai com reserva. O homem não respondeu não, né, Cláudio? Não respondeu não. Eu acho que vai depender muito dessa avaliação aí, só que tem uma boa notícia em relação à volta, viu, Cirilo? A gente falava até na pré-jornada, né, no YouTube, quem está nos acompanhando agora, é o seguinte, porque o Atlético pegou 3 voos para chegar aqui a Caracas, na ida. Agora na volta, os jogadores, quase todos eles, a informação que a gente tinha, o Atlético estava tentando ainda mais lugares no voo comercial, que tem Panamá direto para Confins. Então aí você tem uma conexão a menos, né? Então já facilita. Ao invés de chegar na sexta-feira pela manhã em Belo Horizonte, os jogadores chegariam no início da madrugada de sexta. Então de quinta para sexta, 00:30 é o horário previsto. Já dava para a turma dormir em casa e na sexta-feira fazer aquela atividade leve para se programar para sábado. Então o Atlético amanhã vai deixar aqui a cidade de Caracas no início da tarde. Vai haver uma divisão de grupos, então os atletas, eles vão nesse voo melhor, com uma conexão a menos. Diretoria, comissão técnica, né, incluindo aí o técnico Kudê e uma minoria de atletas, né, poucos atletas, os mais jovens, por exemplo, o Cadu que está aqui, o terceiro goleiro Gabriel Delfim, esses aí vão chegar só na sexta-feira pela manhã. Vão sair aqui à tarde, pouco mais tarde, mas tem uma conexão lá em Guarulhos, em São Paulo. Então, divisão do elenco do Atlético para este retorno a Belo Horizonte. No frigir dos ovos, Cirilo, uma turma vai chegar para dormir em casa, a maioria dos atletas. E a outra vai chegar já na sexta-feira pela manhã, com o jogo sábado à tarde, Mineirão. Os ingressos estão inclusive à venda para o torcedor do Atlético. Vai ser a estreia do Galo no Mineirão no ano contra o América, valendo o primeiro lugar geral do Campeonato Mineiro, que dá vantagens até a decisão. E depois o jogo da volta na semana que vem contra o Carabobo. Sinceramente, Cirilo, vai depender muito da chegada, desse retorno, da avaliação física. Mas aquela história inicial de que o Atlético ia colocar um time
bem reserva, tem um time C. Eu não acredito não, porque o jogo contra o América é importante também, até porque a gente está comentando aqui, o Galo está distante ainda do que pode jogar. Então, está na hora também, jogadores que estiverem bem vão pro jogo. E sábado o Hulk vai jogar, né? Então o torcedor já fica mais animado, né? Como não veio para Venezuela, sábado ele pode jogar contra o América. Já ia te perguntar isso, pelo que você tem acompanhado aí, chance boa, né, Cláudio? Sim, até porque hoje o protocolo de Covid está muito mais tranquilo em relação à liberação dos atletas. Ele ficou sem sintomas, só não veio mesmo porque teve o teste positivo. Mas o Hulk, nessa chegada aí na sexta-feira, já estava prevista a participação dele no treino de sexta para jogar no sábado contra o América. E aí não só o Hulk, tem o Vargas e o Pavon disponíveis também, que estavam suspensos. Então, o ataque já melhora bem, né, Cirilo? Se hoje faltou gol aqui, faltou produção ofensiva, contra o América, o Cudê já vai ter pelo menos Hulk e Vargas, se ele quiser, no ataque. Com todo respeito às opções de hoje, Ale, melhora bastante para sábado contra o América. Você não tem a dúvida, né? Porque você está falando do melhor jogador do time, talvez o melhor jogador do futebol brasileiro nesse momento, e o reserva dele, né? É um jogador que foi melhor do contra o Patrocinense, que jogou com os reservas. O Vargas foi o melhor reserva, o cara que melhor jogou. E também foi muito bem na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Você vai ter mais poder de fogo, você vai ter jogadores que estão acostumados a atuar nessa posição. Então vai ser mais confortável. Eu também acho, estou com o Claudião nessa. Eu acho que o Cudê tem que arrumar o time. Como são 2 jogos em casa, né, 2 jogos como mandante, aí o desgaste é menor, você tem uma recuperação mais rápida, né? Então acho que boa parte, não sei todo mundo, né? Porque tem o Mariano, que já tem alguma idade e tal, você tem que ver quanto esses jogadores, os principais, jogaram na temporada e tal, mas uma boa parte dessa turma aí pode jogar contra o América. Aliás, o América que é um tanto melhor que esse cara bobo, né? E dentro desse de nível técnico, eu acho que nessa ideia e nessa necessidade de ajuste de time, o América hoje, depois do Atlético, inclusive é o vice-líder do campeonato estadual, o América hoje, tecnicamente falando, é a segunda equipe da competição. Ou estou falando bobagem? Não, eu acho que você está falando... É claro, é você que faz seu multi. Olha só, a Mari fez o multi dela com internet com fibra, conteúdo à vontade, boia e piscina. A Bruna é o segundo melhor. Tecnicamente, o Atlético sobra na turma, embora a gente não veja isso em campo. Mas, taticamente, não dá para comparar, porque é praticamente o mesmo elenco com a mesma comissão técnica jogando junto há pelo menos aí uma temporada, né? Então, o entrosamento, o entendimento do que é o treinador. Basicamente, no time titular, talvez você só tenha mudança nas 2 laterais e só. Sim. Então, taticamente, é o time mais preparado nesse momento do Campeonato Mineiro. Meio campo é o mesmo, os atacantes têm algumas opções aí diferentes para essa temporada, mas a base é parecida, o goleiro é o mesmo, os zagueiros, boa parte permanência também. Resumindo, seria bom ver os titulares do Atlético no sábado contra o América, né, Ale? Até porque no teste mais difícil, o Atlético não foi bem, que foi contra o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro é muito mais forte também do que o Carabobo. Então, seria importante ele até tirar algumas conclusões, algumas definições, pensando no jogo de volta contra o representante da Venezuela. Porque no jogo contra o Cruzeiro, o time não foi bem. Então vamos ver agora contra o América se ele consegue se encontrar e até uma atuação que de repente dá um pouco mais de confiança e um pouco mais de moral. A gente viu que aconteceu isso com o rival. O Cruzeiro não vinha bem, fez um bom jogo contra o Atlético e se recuperou a confiança. E o Galo pode fazer a mesma coisa. Importante dizer também que para sábado, o Cláudio disse de um jogo decisivo por liderança. Caso o Atlético vença o jogo, ele garante a primeira colocação geral do estadual. O Atlético tem no momento 16 pontos, é o líder do grupo A do Campeonato Mineiro, são 5 vitórias e 1 empate na competição, empate justamente esse da rodada de número 5 no clássico contra a equipe do Cruzeiro. O América tem 14 pontos, 2 pontos a menos que o Atlético. Se o Atlético vencer, acabou, o Atlético é líder da primeira fase, a liderança geral. E por que a liderança geral é importante? Porque não tem aquela história de um cruzamento pré-definido, né? Há uma classificação paralela a essa classificação dos grupos, que vale a classificação para os líderes de cada chave e para o melhor entre os segundos colocados de cada um dos grupos. Nesse momento, Atlético 16,
América 14 e o Democrata de Valadares, com o resultado positivo que teve contra a equipe do Pouso Alegre na segunda-feira, é o líder do grupo C com 9 pontos. O Atlético, no momento, seria o segundo colocado com 9 pontos. Também, no grupo A, seria o segundo colocado com o melhor desempenho. Então, seria o quarto classificado. O grupo C está bastante embolado, além do Democrata com 9 pontos. Tem o Cruzeiro com 8, Tombense com 8 também, e o Ipatinga com 5, o Ipatinga com um jogo a menos. Então, a situação que vai ser definida nas 2 últimas rodadas do Campeonato Estadual. Lembrando que nesta quinta-feira, a Itatiaia transmite, quinta-feira à tarde, é isso mesmo, 13h30 da tarde, tem jornada esportiva no Ronaldão, em Poços de Caldas, para Caldense e Cruzeiro. A bola vai rolar às 4h30. A rodada do estadual de número 7 segue no sábado às 4 com o Democrata de 7 Lagoas e Atlético. O jogo vai ser na Arena do Jacaré, em 7 Lagoas. No Mineirão, joga o Atlético e América às 4h30. Tem jogo no Mineirão, hein? Tem futebol. Sabadão, à tarde, Atlético e América, já estreando no Gigante da Pampulha. Às 6 horas no sábado, tem Patrocinense e Democrata de Valadares, do Pedro Alves do Nascimento em patrocínio. Domingo às 4 tem Ipatinga e Pouso Alegre do Ipatingão. Na segunda-feira, às 7 horas da noite, tem Tombense e Vila Nova do Soares de Azevedo em Muriaé. Daqui a pouquinho eu vou passar pela tabela também da Copa Libertadores. Tivemos jogos hoje, informei os jogos do dia. Já outras partidas finalizadas nessa terça-feira e os jogos de quinta-feira também. Leilão de terrenos rurais e fazendas. Acesse mgl.com.br. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Turma não passou por aí ainda não, né, Cláudio? Ainda não. Estamos aqui no aguardo da saída dos jogadores do Atlético. Vários jogadores do Carabobo já passaram por aqui, que é mesmo local, né? É um local da zona mista das 2 equipes. O pessoal do Carabobo já passou, do Atlético ainda não. O pessoal está fazendo ali. Os reservas fizeram um trabalho em campo. Como sempre acontece, né? A gente vê no Mineirão, no Independência, quando acaba o jogo, quem não entrou já movimenta ali junto com o preparador físico. E o Atlético oficializa agora o detalhe na sua informação que a gente passava há pouco. 21 atletas e 7 integrantes da comissão técnica. Então, Eduardo Cudê e alguns da comissão técnica, eles vão viajar chegando em Confins, 00:30 já de sexta-feira. Esse grupo chega mais cedo. E o segundo grupo vai ter que passar por Cidade do Panamá, Guarulhos e em Confins, só 10 horas da manhã de sexta-feira. E todos os atletas treinam na sexta-feira à tarde. É o único dia de treino, já véspera do jogo, 24 horas antes de Atlético e América. O Galo até, é bom lembrarmos, né, tentou trocar essa partida para domingo, mas a Federação Mineira de Futebol e a detentora dos direitos, a TV Globo, no Mineiro, não quiseram mudar esta partida. Então o Galo vai ter que conviver com essa volta apertada para o jogo contra o América. E na quarta-feira que vem, mesmo horário, né, Cirilo? Jogo da volta para carimbar a classificação. Com o Hulk de volta, com a massa no Mineirão, aí são outros 500. Cirilo, a gente continua de plantão aqui, esperando os jogadores deixarem o vestiário. Beleza, Cláudio, só chamar. Tivemos na Copa Libertadores da América 2 jogos nessa terça-feira, ontem ou anteontem, né? Porque já estamos aqui com 20 minutos desta quinta-feira, dia 23. Tivemos a vitória do Nacional do Paraguai, 2-0 contra o Sporting Cristal do Peru. Jogo do Defensores del Chaco em Assunção, abrindo vantagem interessante o Nacional do Paraguai, pensando em classificação. Jogo da volta terça que vem, 9 da noite, no Estádio Nacional de Lima. Também nessa terça-feira, às 9 horas da noite, ontem, tivemos a vitória do Cerro Porteño. Fora de casa, o jogo foi no Estádio Monumental de Santiago contra a equipe do Curicó Unido. 1-0 para o Cerro Porteño, equipe paraguaia, que vai jogar no Laola, o jogo da volta, terça-feira que vem, às 7 horas da noite. Na quarta-feira, ontem, que foi o dia de Carabobo e Atlético, já que já estamos com 21 minutos dessa quarta-feira, além do empate do Galo com o Carabobo, tivemos outros 2 jogos. O Boston River, do Uruguai, jogando no Estádio Centenário, ficou no 0-0 com o Huracan da Argentina. E tivemos também outro empate, esse com 4 gols, do El Nacional, equipe equatoriana, em casa no Estádio Casablanca, 2-2 contra o Independiente Medellín
da Colômbia. Jogo da volta, quarta-feira da semana que vem, 9 horas da noite, no Atanásio Girardot. Nesta quinta-feira, teremos os jogos restantes dessa primeira parte. Jogo de ida, segunda fase da Copa Libertadores da América, incluindo o jogo do Fortaleza. Fortaleza joga às 9 horas contra a equipe do Deportivo Maldonado. O jogo vai ser no Uruguai. Fortaleza tentando também, buscando uma classificação à terceira fase da Copa Libertadores da América. Quem passar de Maldonado e Fortaleza vai pegar o vencedor do confronto do Cerro Porteño e Curicó. Temos também, às 7 horas da noite, o Magallanes contra a equipe do Always Ready. Essa equipe do Magallanes é um time, uma equipe chilena. E o Always Ready é aquela equipe que já participou de outras edições da Libertadores, equipe boliviana, inclusive edições recentes da Libertadores. E às 9 horas da noite, o outro jogo, o último jogo, Universidade Quito contra o Milionários. E daí sai o adversário de Atlético ou Carabobo. Amanhã o jogo no estádio Casablanca, em Quito, às 9 horas da noite. Ale, vamos analisar individualmente os jogadores do Atlético escolhidos pelo técnico Eduardo Cudê para o jogo de hoje. Aliás, antes disso, agradecendo a enorme audiência da Itatiaia. Muita gente até agora com a gente no canal da Itatiaia no YouTube. Obrigado pela audiência, grande audiência hoje da Itatiaia, como tradicionalmente falando. Você pode seguir mandando sua mensagem pra gente. Manda a sua cidade aí que a gente vai mandar aquele abraço pra você na último giro de abraços daqui a pouquinho aqui no canal da Itatiaia no YouTube. O Atlético teve hoje, defensivamente, todo mundo começou e terminou o jogo. Everson, Mariano, Gemerson, Bruno Fux e Dodô, os defensores do Galo. Ale Oliveira. O Everson fez aquela defesa, né, impactante, né? O melhor momento do jogo, sem dúvida alguma, talvez o melhor momento da temporada para o Everson, né? Provavelmente, né? Pela importância também, pela dificuldade da defesa. Então o Everson aí foi fundamental. O Mariano mal no primeiro tempo, inclusive ele começa errando passe. Uma das poucas vezes que o Carabobo tentou pressionar na saída de bola, ele acaba se equivocando. No segundo tempo é um pouco melhor, embora tome o cartão amarelo bem desnecessário, campo ofensivo, final do jogo. O Mariano não está me agradando, não. Não sei se é a condição clínica ou se é só a condição física. É bom jogador, tá com aí seus 36 anos, não tem me agradado. O Gemerson um pouco melhor, mas teve pouco trabalho, né? É verdade. O Gemerson não faz um bom início de temporada, embora seja bom jogador. O Fux a gente destacou aqui porque participou bastante, não se omitiu ao jogo. Eu acho que ele não tem que fazer essa função toda hora, mas pelo menos ele chamou a responsabilidade. Dodô muito mal no primeiro tempo, um pouco melhor no segundo. O Alan acho que fez o trabalho dele, fez o papel dele, né? De tentar dar ritmo ali para o meio campo, né? Sem passe agudo, sem passe diferente, mas sem errar muito passe. E aí todo mundo devendo, né? Patrick, Edenilson, Pedrinho, o Paulinho, eu dou um semi-desconto porque ele conseguiu a melhor finalização do Atlético no jogo, bola na trave. E o Ademir eu dou um semi-desconto porque estava muito desconfortável para ele jogar de costas para o zagueiro. Quando ele teve a oportunidade de cair para o lado, ele até fez uma bagunça. O Alan e o Edenilson começaram e terminaram o jogo. O Patrick foi substituído pelo Igor Gomes. O Pedrinho foi substituído pelo Johan. O Paulinho começou e terminou o jogo. E o Ademir foi substituído pelo Eduardo Sacha. Para completar a análise quanto ao Ademir, que a gente falou há pouco, o Ale, nessa ideia, nesse modelo de jogo, o Ademir que vem sendo um pouco utilizado, que no jogo passado só de reservas sequer foi acionado para o jogo. Cirilo. Oi, Cláudio. Jogadores passando aqui. Opa, vamos lá. Onde ele faz um registro. Edenilson, palavrinha aqui conosco. Como você avaliou esse jogo? Um jogo que o treinador falou que a dificuldade com o gramado, mas o torcedor esperava que o Atlético saísse com a vitória daqui. Como você analisa esse empate 0-0? Jogo difícil, lógico que a gente veio para vencer, né? Mas acho que no primeiro tempo ali não conseguimos encaixar nosso estilo de jogo, seja pelo campo ou seja também por uma desatenção nossa de não entrar preparado para um jogo de esporte, né? A gente até conversou no intervalo também, o professor cobrou e a gente melhorou para o segundo tempo. Infelizmente não foi o suficiente para fazer o gol, faltou algum detalhe para que o gol saísse. Mas agora é voltar para BH, a gente já tem o clássico no sábado para depois pensar no jogo da volta. É uma viagem desgastante, né, Edenilson? E são 2 jogos importantes, porque esse do América vale o primeiro lugar geral, que dá vantagens até a decisão do campeonato.
Mas tem a Libertadores, porque esse jogo tem aberto em 0x0. É verdade, não dá para descartar nada, né? Acho que o clube se preparou para isso, para poder disputar todas as competições, né? E a camisa do Atlético pede isso, né? Como eu falei, a gente tem que se cobrar para que as coisas melhorem, mas também não está tudo errado. Acho que estamos invictos ainda no ano e esperamos continuar assim o maior tempo possível, né? E vamos, como eu falei, chegar lá, conversar, falar sobre esse jogo e já pensando no clássico também. Você acredita que faltou o início do jogo, o Galo entrar naquele espírito de Libertadores mesmo? Não é nem espírito. Acho que a gente é mais de se contagiar ali, né? De ter esse clima, né? Acho que um pouco do estádio vazio às vezes dá uma sensação de um jogo que não vale, né? E acho que isso serve como aprendizado pra gente, independente de como esteja o estádio, né? Em contrapartida, tenho certeza que o nosso vai estar lotado para esses 2 jogos, né? Mas quando pegarmos jogos assim, a gente tem que saber também ter a mentalidade muito forte para saber que é um jogo de extrema importância para o clube e para a gente também. Tá bom, obrigado então. Saindo aqui o Edenilson, né? Falando aí o estádio vazio, né? Faltou, quem sabe, concentração no início da partida para o Atlético, não sentiu que estava naquele clima de Libertadores, mas era jogo de Libertadores e o Atlético agora tem que decidir em casa. Com certeza ele tem razão, né? O cenário vai ser bem diferente com relação ao jogo de hoje aqui. Mas jogador experiente, né? O Edenilson falando aqui sobre a análise dele desse jogo, desse empate com o Carabobo, Cirilo. Eu tô vendo ali o Everson. O Everson tá falando com o pessoal da TV, logo ele passa aqui. Ele foi o melhor em campo pela Itatiaia. Ô, Cirilo. Boa, pode chamar o Everson aí sim. Quando passar o Everson, ele fala aqui pra gente fechar a jornada esportiva. Esse contexto é interessante, Ale. Estamos falando aqui antes do jogo, não, que o campo neutro, o Atlético tem que aproveitar, e o estádio vai estar vazio. O Edenilson já falou que não é tão bom assim, Ale. O lugar do Galo não é ali, né? O Galo tem nada a ver com aquilo, mas a 7ª colocação no Campeonato Brasileiro jogou o Galo para jogar esse jogo contra esse adversário, com a banda Chupisco tocando. Um cenário realmente, olha, vou te falar, hein, meu. Pareceu solteiro quando é casado no final de ano, Ale. Nossa senhora, mas aí, meu, é profissionalismo, né? Claro. É sangue nos olhos, aí é superação. O ritmo lento também, né? O adversário que não pressiona, você escolhe a hora de atacar, o campo ruim. São coisas que o Atlético não tá aí para isso. Mas tem que superar, não tem jeito, né? Claro que tem que superar. Mas aí, no caso do Edenilson, ele falou que isso pode ter trazido ali alguma tiriça, alguma nhaca. Eu confesso que prefiro, se como treinador, jogador, enfrentar essa verdadeira moleza, do que jogar na Bomboneira. Imagina, tá maluco? Para não prefiro jogar na Bomboneira, porque já dá um clima de Libertadores, Ale. Não, é melhor esperar um pouquinho, a semifinal, a Libertadores, a final. Vai lá, agora é isso aí que tem pra janta. É isso aí, acontece. Abraço pra galera que tá aqui no canal da Itatiaia no YouTube, sinal eletrônico marcando 00:30. Abraço pro Rogério Rezende, tá participando com a gente, tá falando aqui, ó, que não tem que dar folga pra ninguém sábado, não. Tem que ir com o time titular. Comentamos há pouco aqui. Obrigado pela mensagem, Rogério. Também participando com a gente o Adriano Cavalcante. O Magela tá em Rio Piracicaba, participando com a gente também. A turma lá de Diamantina também interage conosco. João Paulo Medeiros está participando com a gente aqui no canal da Itatiaia no YouTube. O Gustavo está em Portugal, participando com a gente. Obrigado aí pela interação também. Tá desconfiando da atuação do Atlético. O Everton está em Congonhas, participando conosco. O Pedro Ribeiro, em Orlando, nos Estados Unidos, participando conosco. O Wilson Silva, em Bambuí também. Vamos lá, Cláudio. O Everson chegou aqui. Ele vai responder aqui algum colega da imprensa de uma rádio aqui local. Sim, primeiro não conseguimos o resultado que a gente buscávamos, que era a vitória. Infelizmente começamos um pouco abaixo no primeiro tempo, o gramado atrapalhando um pouco o jogo estava muito lento, que acabou ajudando um pouco a equipe do Carabobo, mas conquistamos o empate, que agora a gente leva a decisão para nossa casa, a gente sabendo que é muito forte, com o apoio do nosso torcedor, para que a gente possa buscar essa classificação em La Copa. ¿Tuvieron alguna baja importante para este compromiso? ¿Crees que pesaron hoy o no se excusa? Desculpa, não entendi. São as baixas. Ah, sim.
Ah, sim. Obrigado, Cláudio. Sim, lógico que o Hulk é uma baixa muito importante, é um jogador nível de seleção, nível mundial, um atleta que dispensa comentário. Com certeza sentimos a falta dele, mas temos um elenco qualificado, onde qualquer um que entre ou saia tem que manter o mesmo nível para que o Atlético continue sempre mantendo esse alto nível para sempre buscar as vitórias, independente do campo que jogue, sendo em Venezuela, em Brasília, em qualquer campo. A gente tem que sempre jogar para buscar a vitória, pois a nossa equipe é grande, tem um grande investimento, um grande elenco, então para isso que temos que jogar. Isso em relação à questão do coletivo do Atlético, né? O início, primeiro tempo, mais dificuldades, segundo tempo o time melhorou. Demorou para o time conseguir entender esse jogo aqui, um jogo de eliminatória de Libertadores? Sim, Cláudio. Primeiro é uma eliminatória onde a gente tem que fazer de tudo para a gente passar de fase, para que a gente possa passar da outra fase e literalmente entrar de vez na Copa Libertadores, né? Então, estamos na pré, então temos que focar um pouco mais, aumentar um pouco mais a rotação no primeiro tempo. Apesar de toda a dificuldade, como eu acabei de falar aqui, do gramado, ele atrapalhou um pouco, um gramado mais pesado, era um jogo mais lento, onde acabou dificultando a nossa equipe, mas a gente conversando no vestiário, sabemos que a gente tem que entrar melhor. Em todos os jogos, não só na Libertadores, mas a Libertadores tem um diferencial onde você tem que entrar querendo um pouco a mais. E como a gente fez no segundo tempo, tivemos inúmeras chances, a equipe deles não teve mais nenhum contra-ataque, então é a gente levar como lição e levar esse jogo para nossa casa, onde sabemos que com o apoio do nosso torcedor somos muito fortes, um campo que a gente está mais adaptado para que a gente possa fazer um jogo um pouco mais veloz e buscar a classificação. Você fez uma defesa que foi como um gol, né? Inclusive, na Itatiaia você foi eleito o melhor em campo pelaquela defesa, já que o time não teve ali um destaque individual nas 4 linhas. Quando aparece, por poucas vezes, tem que estar preparado. E como eu falei no jogo do Ipatinga, lá no interior, às vezes esses jogos a bola vai chegar 1 ou 2 vezes. Hoje chegou apenas uma bola, e uma bola muito difícil, onde configura o lance para o atacante deles finalizar de esquerda, ele acaba errando a finalização, então esse erro acaba propiciando um lance muito favorável para o centroavante deles, onde o gol está praticamente aberto, tem que, como a gente fala, tem que fazer a meia-lua para acompanhar a jogada, e consigo esticar o braço ali, consigo fechar o máximo de ângulo possível para aquela ocasião e consigo fazer uma grande defesa, uma defesa providencial, onde manteve pelo menos o placar no 0, para que a gente pudesse levar pelo menos esse empate para casa e na nossa casa para que a gente possa buscar a vitória, junto com o apoio do nosso torcedor, respeitando o adversário, mas que é o nosso foco é entrar na fase de grupo da Libertadores. Valeu, Emerson, obrigado. Ele é o último aqui, então, a deixar o estádio. Só tá faltando o Emerson lá no ônibus do Atlético, mas o registro importante com o melhor em campo, eleito pela equipe da Itatiaia. Agora, vamos preparar para essa volta. A Itatiaia está nessa volta também, chegando já na madrugada de sexta-feira, acompanhando todos os detalhes do Atlético na Libertadores. Tá certo, Cirilo? Certíssimo, Cláudio. Baita trabalho, Cláudio Rezende, conosco direto de Caracas. Aqui na Itatiaia você confere tudo. Entrevista do Eduardo Cudê, exclusivas com os atletas também no pós-jogo da Itatiaia. Edenilson e Everson falaram. Daqui a pouquinho tá tudo no YouTube da Itatiaia. Grande abraço, Ale Oliveira. Cici, que prazer enorme fazer uma jornada com você. Hoje tem muito mais aqui na maior do Brasil. Um abraço a você e a todo mundo que nos consagrou na Rádio Itatiaia, tá bom? Tamo junto, Ale Oliveira. Prazer nosso. Valeu, Ale. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas. Vem aí o Gutenberg Gomes. Aí Itatiaia é a dona da noite. Semana que vem, quarta-feira, 9h30. Mais uma noite de Copa. Valendo vaga na terceira fase da Copa Libertadores da América. Atlético e Carabobo, Bahia no Gigante da Pampulha. Sábado, 4h30, Atlético e América. Também tem grande jornada esportiva. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Grande abraço, excelente quinta-feira.